Programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor, mais uma manhã que Ele nos concede de vida, a mim e a vocês. Glórias ao nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus, que a cada manhã renova sobre nós as suas misericórdias e a sua fidelidade para com aqueles que o servem de todo o coração. Quantos podem liberar um brado de vitória em honra ao que vive? Isaías 55, convite aos sedentos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. Palavra do Senhor tremenda. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Amém? O Senhor é Deus fiel que nos convida a vir a Ele a cada novo dia e matar a nossa sede. Só Ele pode, né? Tirar essa sede, só Ele pode matar essa sede, só o Senhor pode nos completar. Bom dia, Ana Lúcia Souza no Facebook. Estamos começando mais um programa O Clamor nessa quarta-feira, chegando aí no teu trabalho, na tua casa, uma palavra de ânimo, algo do coração de Deus para você. Se você quer tirar o pé do chão e trade isso, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, o chão vai tremer. A meditação que eu trago para vocês nesta manhã está em Gálatas 6:7. Diante de toda essa situação que nós temos passado nesses dias, com relação à paralisação dos caminhoneiros, com relação à situação da nação brasileira, como brasileiros, como brasileiras, o que nós temos vivido, né? Mas especialmente como servos e servas do Senhor, né? É nesse sentido que eu venho trazendo uma palavra para vocês essa manhã, para a gente pensar juntos, né? Porque às vezes toda essa situação a gente acaba se sentindo abatido, a gente acaba se envolvendo em todo esse tumulto, e nós precisamos estar sempre voltando o nosso foco mais uma vez para a palavra de Deus,
para ouvir o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja. E Gálatas 6:7 vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma palavra que a gente conhece bem. E, na verdade, é uma palavra que se cumpre na vida de cada um de nós, né? Se você parar e observar, você vai ver que o que você vive hoje é uma colheita daquilo que você andou semeando nos anos passados da sua vida. Então, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne vai colher corrupção. Olha quanta corrupção nós temos colhido em nosso país. Mas é um povo que vive segundo a carne, segundo a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Tudo que há no mundo é isso. E essas pessoas, elas não vivem guiadas pelo Espírito, elas vivem guiadas pelos desejos da carne. Então, o que nós temos colhido? Corrupção, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar aquilo que nós temos plantado, se não desfalecermos. Não, nunca podemos desfalecer, porque nós temos, né, o Espírito de Deus conosco, que nos conforta, que nos anima, que renova as nossas forças para que a gente não desfaleça. Nós temos o pão da palavra que nos alimenta a cada dia, para que nós possamos ganhar novas forças e continuar em frente na jornada. O sistema do mundo é corrupto. E eu não creio numa sociedade justa. Eu creio, sim, em corações transformados. Quando eu fui escolher a minha profissão, eu escolhi a profissão de jornalista, porque eu tinha um ideal de justiça, eu queria ver uma sociedade melhor. Eu ainda não tinha Jesus, mas eu tinha um coração já voltado para Deus, e eu queria ver muito as coisas certas acontecendo, as coisas erradas sendo denunciadas. Eu queria muito ver um mundo melhor, e eu achei que eu podia dar a minha contribuição como jornalista. Então, eu fiz uma opção pela minha profissão, pensando em ser útil para a sociedade, pensando em ser um instrumento de transformação, de luta por aqueles que não tinham uma voz para se defender. Então, eu estava pensando em ser como diz, um baluarte da verdade, uma fortaleza da verdade. E eu trabalhei muito para isso, e eu lutei para que isso fosse verdadeiro, né? Fui perseguida, fui ameaçada de morte por lutar pela verdade nessa cidade de Juiz de Fora. Até o momento em que eu vi o seguinte, que quando eu fazia matérias verdadeiras, matérias fortes, que denunciavam situações graves, injustas, mas que isso ia contra o interesse de poderosos, que ia contra o interesse de anunciantes, né, que investiam dinheiro alto na publicidade do jornal. Essa matéria ia para a gaveta do editor e não era publicada. Então, mais e mais eu fui me dando conta de que também a imprensa estava corrompida, né? E isso lá nos anos de 1980, ok? Ou seja, quantos?
Nossa, é muito tempo, 38 anos atrás, gente. Veja bem. Hoje o que a gente vê aí, essas redes de TV, né, elas estão também totalmente corrompidas, servindo a interesses financeiros, né? Interesses outros que não a verdade. O mundo não tem compromisso com a verdade. Quando Jesus estava ali diante de Pilatos para ser entregue, para ser crucificado, ele falou para Jesus: verdade? O que é verdade? O mundo não sabe o que é verdade, eles não têm ideia, né? Porque o pai deles é mentira. É Satanás, o pai da mentira, e eles vivem na mentira, se iludindo e iludindo aos outros, né? A pessoa primeiro ela se ilude, depois ela acaba iludindo os outros e acaba acreditando em verdades que na verdade são pura mentira, porque são filhos do pai da mentira, não conhecem a verdade, rejeitam a verdade, rejeitam as palavras da verdade. Então, nós não podemos esperar qualquer verdade dos meios de comunicação. E eu fui chegando a esta conclusão e eu vim para Jesus. O dia mais glorioso da minha vida foi o meu encontro com a verdade. E o Senhor, naquele momento, né, Ele trocou o meu coração e trocou o meu nome. Ele me deu um coração novo, porque o meu coração velho estava tão estraçalhado, estava tão ferido, não tinha mais como aproveitar aquele velho coração. E o Senhor me concedeu um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, né? Coração que é ensinado por Jesus. Então o Senhor me deu um novo coração, um novo nascimento, um novo coração, uma nova natureza, nascida da verdade, nascida da semente verdadeira. E Ele até mesmo trocou meu nome. De Márcia, Ele me deu o nome de Marion. E eu achei interessante aquele nome Marion, e eu fui pesquisar qual era o significado do nome Marion. E eu fui na livraria daqui da cidade, a livraria evangélica, e chegando lá, eu pesquisei em alguns livros, e a vendedora me ajudou, ela até mesmo abriu um livro que estava lacrado. Não, olha nesse aqui também, porque eu não tinha achado no primeiro, e eu estava um pouco assim decepcionada, porque eu tinha entendido que era o Espírito de Deus quem tinha me direcionado a buscar aquela livraria e descobrir o significado do meu novo nome, né? E eu vi ali que Márcia, o significado de Márcia é guerreira de Marte. E o nome da gente tem tanta influência. Você pode ver que a maioria das Márcias que você vai encontrar por aí são guerreiras, né? Mas o Senhor, Ele, além de conservar-me como uma guerreira, Ele me transformou numa guerreira para o reino de Deus. E deu um ministério de guerra, de batalha pelas nações, né, em favor da implantação do reino de Deus em toda a terra. E eu sei que a essa altura você já deve estar curioso, curiosa, que novo nome o Senhor me deu. Pois bem, Ele me deu um novo coração, né, e este nome Marion, cujo significado, quando eu encontrei lá no livro de significados de nome, Marion significa coração sincero. E eu fiquei muito feliz, né, com essa testificação. Marion, um nome que não se encontra na Bíblia. A gente falou, será que não é Miriam? Não, é Marion. Então vamos ver o que é Marion. Ele me deu um novo coração e um novo nome, Marion, que significa coração sincero. Então tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, né, me foi dado pelo Senhor, porque Ele me deu uma nova vida, Ele me deu um novo coração, um coração ensinado pelo Pai, um coração sincero, um coração comprometido com as verdades da palavra de Deus. E eu tenho guerreado por essas verdades da palavra de Deus.
E é esta palavra fiel e verdadeira que eu estou trazendo para vocês nesta manhã. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então presta atenção, veja o que é que você está colhendo, veja o que você anda plantando, veja o que plantou e o que anda plantando, né? Porque o que semeia para a própria carne, que se você está semeando para atender os seus próprios interesses carnais, você vai colher morte, você vai colher corrupção, né? Porque aquele que se inclina para a carne, da carne colhe morte, colhe corrupção. Aquele que se inclina para o Espírito colhe vida e paz. Então, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O sistema do mundo está corrupto. Como eu disse para vocês, eu não creio numa sociedade justa. Nem o Senhor crê numa sociedade justa, porque Ele vai ter que vir e vai ter que derrubar todas as estruturas de poder que estão edificadas sob um patamar de mentira, sobre fundamentos de mentira construídos por Satanás, que só geram mais e mais injustiça. Mas eu creio, sim, em corações transformados, como o meu coração foi transformado. Eu creio que Deus pode me usar, que Deus pode te usar para transformar outros corações, né? Essa sociedade que está aí, essa estrutura que está aí, está condenada realmente. Não tem mais salvação. Mas eu creio em corações transformados, pessoas alcançadas com a verdade do Evangelho, que possam nascer de novo com uma natureza diferente, nascidas da semente do Filho de Deus, para serem filhos e filhas de Deus e levar luz a este mundo, ganhando outras vidas, trazendo outras vidas que possam ser resgatadas das trevas para a luz de Deus. Eu creio em Abraão, nosso pai na fé, chamado para fora de Ur dos Caldeus. Deus não chamou Abraão e disse, vai, transforma este lugar onde você está. Não, chamou ele para fora daquela civilização corrompida. Vem para um lugar que eu te mostrarei, né? Eu vou te usar, mas é fora, fora, vem para fora. Veja, ele estava no deserto só com o Senhor, quando Deus deu a visão para ele das estrelas do céu, né? Contempla, né? Assim será a sua descendência, como as areias do mar, como o pó da terra. Algo diferente Deus tinha para fazer através da vida de Abraão. E ele levou com ele Ló, e nós vimos que nem mesmo Ló pôde ser transformado, né? Não pôde ser transformado, porque Ló não estava disposto a romper com toda aquela estrutura. Quando ele pôde escolher, ele escolheu ir para Campina, ali próxima a Sodoma, escolheu morar em Sodoma, né? Isso lembrava a ele o Egito. Então, o coração de Ló não era um novo coração. Ele não tinha recebido um novo coração. Mas Abraão, sim. E Deus não manda que ele tente transformar aquela sociedade corrupta onde ele vivia, idólatra. Mas ele chama Abraão para fora, para um novo caminhar com Deus. Vem, Abraão, deixa tua parentela, deixa a terra do seu pai, vem para um lugar que eu te mostrarei. E ele deixou Ur dos Caldeus. Eu creio também em Moisés, chamado para fora da civilização egípcia. Ele foi tirado para fora, por mais que ele tivesse todas as mordomias, todos os confortos, né? Ele era famoso, ele tinha, né, um cargo altíssimo ali, ele era quase um faraó. E ele deixou tudo para atender o chamado de Deus. Ele não tentou mudar o Egito. Ele foi chamado para sair fora do Egito. Eu creio num povo exortado a sair da Babilônia. Deixa essa Babilônia, povo meu. Sai para fora. Eu creio em pessoas diferentes, dispostas a pagar um preço
para serem diferentes numa geração corrompida, como Noé, que foi o único que salvou daquela geração corrompida. Eu creio em heróis da fé, eu creio na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, dos quais o mundo não é digno. Homens como Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi vomitado por aquele sistema corrupto da sua época, mas ainda assim, mantendo-se incorruptível. Esses são os nossos exemplos, homens que foram cuspidos das estruturas humanas para caminhar com Deus, para serem instrumentos de transformação, profetas que pagaram alto preço, mas que seguiram o seu caminho com Deus. Então, nós temos que seguir os passos de Jesus. Essas pessoas, elas são vomitadas, né? Mas elas se mantêm incorruptíveis, pessoas honestas, irremovíveis em seu propósito de fazer o bem e de obedecer às leis do Senhor, suportando o ônus, o peso do testemunho, de correção, de honestidade, né? Pessoas íntegras, que andam com integridade na presença do Senhor. Essas são como Daniel em sua geração. Enquanto o coração do homem for corrupto, tudo que ele toca, tudo o que ele deseja, se transforma em pó. No pó desta terra que está debaixo de maldição e que é alimento da serpente. Infelizmente, né? O homem caído, tudo que ele faz, só faz aumentar o poder de Satanás. Salvem-se dessa geração perversa. Coloque a sua esperança somente em Deus, que supre todas as nossas necessidades. Se você for como um Daniel na nossa geração, você já vai ter cumprido o seu propósito de ser sal e luz nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós pertencemos a outro reino e nós temos que estar empenhados na edificação deste reino e em salvar almas para Jesus, salvar deste mundo perdido. Que nós possamos, sim, exercer a nossa cidadania, votar com responsabilidade. Eu já coloquei no meu celular o aplicativo, né, como é que fala? Chama detector de corruptos. Já baixei esse aplicativo no meu celular. E quando eu vejo um político que eu acho assim, esse talvez eu possa votar nele, talvez esse possa ser bom, né? Eu vou e coloco o nomezinho dele ali no detector de corrupção e aparece ali a ficha daquele político, como está. Qual a condição daquele político, se ele tem algum processo contra ele. Porque eu vou votar, sim, de maneira responsável, porque esse é o instrumento que Deus tem nos dado. Agora, se eles vão falsificar os nossos votos, se eles vão corromper o resultado ou não, isso vai depender também da gente dobrar os nossos joelhos para que prevaleça a vontade de Deus. Bom dia, Dalva. Sim, está quase chegando o dia de você participar do projeto Asra. Ótimo! Estamos aí com o projeto Asra. É isso. Deus nos dá instrumentos de transformação do mundo, mas não do sistema. O sistema está aí para perseguir a igreja. E nós, a nossa luta, nós somos uma guerrilha para resgatar pessoas que queiram sair desse sistema, né? E nós vamos ser perseguidos, e essa perseguição vai aumentar na grande tribulação. Isso vai ser de tal maneira que vamos ter que entregar as nossas vidas para nos manter do lado certo, defendendo os valores do reino de Deus. Mas como eu estava dizendo, nós precisamos exercer a nossa cidadania. Você é responsável, você vai prestar conta diante do Senhor do seu voto. Vai sim, né? Porque você é um cidadão, a sua obrigação é votar,
você tem que fazer uma escolha, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a parte que nos cabe de fazer uma boa escolha, nós temos que zelar por isso, nós temos que orar, nós temos que buscar o Espírito de Deus, nós temos que ver aí esse detector, né, de corruptos para ver como está a situação, quem é essa pessoa, né? Eu coloquei lá, nós temos lá um senador de nome Magno Malta, que é um defensor dos valores do reino de Deus. Eu tenho observado, outro dia eu coloquei no detector, né, de corruptos, ali no meu celular, Magno Malta. E eu fiquei muito feliz, porque ele não tem nenhum processo contra ele. Eu falei, olha que bênção. Ainda existem ali políticos, né, que não tem nenhum processo ainda contra, né? Ou ainda, ou realmente não tem buscado agir com honestidade. De qualquer maneira, nós temos que votar com honestidade, nós temos que votar com compromisso em Deus, dia 7 de outubro. E até lá, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Lá em Apocalipse, no finzinho de Apocalipse, ok? Continue o injusto a praticar injustiça e continue o santo a santificar-se. Então, nós, como santos de Deus, temos que continuar a nos santificar. Além do mais, eu estava pensando sobre tudo isso que aconteceu esses dias. Eu até gostaria de ver aí uma intervenção do Exército, organizando tudo, né? Tirando toda essa bagunça, limpando tudo. Assim, o próximo presidente que entrasse para governar, ele teria uma chance, né, de governar de uma maneira melhor, que fosse um homem temente a Deus, que governasse de uma maneira mais justa a nossa nação, porque nós temos clamado para que Deus dê uma chance para o Brasil. Mas como o novo presidente, como ele vai governar, se o nosso país está ingovernável por conta de deputados e senadores comprometidos consigo mesmos, corrompidos, né, envolvidos com as trevas? Então, nós vamos ter aí que dar um jeito, né, nesses deputados, nesses senadores, para que haja uma grande mudança, que todos esses que estão aí há tantos anos destruindo a nossa nação, que eles possam ser removidos para que o novo presidente tenha condições de governar. Então, eu estava assim pensando que essa intervenção, de repente, né, seria como uma salvação para organizar, para começar de novo, para que a gente tivesse uma chance. Mas depois eu vim pensando, falei, Senhor, nós oramos e o Senhor não permitiu essa intervenção. Talvez porque a nossa salvação não está no Exército. Se o Exército intervisse e colocasse ordem na casa, né, e fizesse a justiça, talvez a glória ficasse com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro iria receber a glória de ter consertado a nossa nação. E só quem tem o poder de consertar a nossa nação é o próprio Criador do universo, Senhor de toda a terra, Jesus Cristo, que é o Rei de todas as nações da terra. E nós temos colocado o Brasil na mão do Rei Jesus Cristo. E é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é nele que nós colocamos a nossa confiança. E seja o que for de bom que o Senhor fizer, atendendo as nossas orações, para dar uma trégua, uma chance do Brasil cumprir o seu propósito como nação nas mãos do Senhor, vai vir das mãos de Deus. Ele vai receber a glória. A glória deverá ser dada ao Senhor. E só será possível esta intervenção de Deus mediante as nossas orações, mediante a nossa intercessão. E aí sim Deus vai estar alcançando o propósito maior dele, que é fazer com que o povo que se chama pelo seu nome
se arrependa, se humilhe, busque os caminhos do Senhor, dobre os seus joelhos, busque a face do seu Deus, para que Ele então possa abençoar a nossa terra. E isto, eu creio, é o grande propósito do Senhor, fazer com que seus filhos se corrijam, com que seus filhos tomem uma posição, com que seus filhos se compadeçam, que sejam intercessores fervorosos, para que a mão de Deus possa se mover. Só as nossas orações podem fazer a diferença, ok? Nós temos estudado o livro de Apocalipse e temos visto que antes do derramar das taças, antes que o juízo de Deus caia sobre a terra, preparando a volta de Jesus, as taças de oração dos santos são trazidas, misturadas com fogo do altar e atiradas à terra. E então é quando tudo acontece. Então, nós precisamos, como igreja, a prioridade é que tenhamos consciência, que sejamos conscientizados de que os nossos destinos estão nas mãos de Deus. E isso não vai ser fácil, isso não vai ser barato, exige entrega a Deus, exige vida de oração, vida de santificação. Continue o santo a santificar-se. Toda vez que Jesus fala de oração na Bíblia, ele fala que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Nós temos que realmente estarmos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E aí sim nós vamos ter uma resposta. Porque nesse caminho de intercessão, neste caminho de oração, o Senhor vai estar nos transformando primeiramente. E aí sim, depois de transformados, somos instrumentos de transformação para alcançar outros corações para Deus. Então tenha bom ânimo, não nos cansemos de fazer o bem, porque nós, só o povo de Deus tem essa capacidade de fazer diferença, ok? Não é o exército da terra, mas é o exército dos céus, comandado pelo general Jesus Cristo, que vai sacudir a nação brasileira. É de joelhos ou de pé, com os nossos braços estendidos, com as nossas espadas desembainhadas, proclamando a palavra do Senhor, é que nós vamos vencer esta guerra. Enquanto isso, aqueles que não sabem lutar, aqueles que não são filhos de Deus ou que não estão dispostos a uma correção, vão sofrer, e através do sofrimento, quem sabe, Deus vai quebrantá-los ao ponto que o velho coração vai ficar tão destruído que eles vão clamar ao Senhor por um novo coração, um coração de Marion, um coração sincero para Deus. Amém? Vamos dar bom dia para o pessoal do Facebook. Hoje, né, estávamos aqui trazendo aí um editorial, né, opinativo com a nossa posição com relação a tudo isso que temos visto no Brasil. E eu não tive tempo de saudar Sirlene Zafir, bom dia. Nessi Almeida, o pessoal do Facebook. Dalva, bom dia, Dalva. Valtair Gomes, Ataíde, André Luiz, José Moia, Ana Lúcia, Souza Silva. Esses são os que estão aparecendo aqui na minha tela. Eu sei que às vezes você não aparece aqui na minha tela, mas você também está aí ligadinho no Facebook, por todo o Brasil, fora do Brasil. E você aí, meu ouvinte fiel da Rádio Impacto, das manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras, de 10 às 11 da manhã, esse tempo juntos que passa assim, tão rapidinho, né? Pra mim foi mais, e quando eu me encontrei com ele, a minha vida mudou. Então te dizer, vá comigo, não fique assim não. Abra seu coração e deixa Jesus entrar.
veja bem se essa palavra que eu trouxe não tem fundamento. Continue injusto, praticando injustiça, e o santo a santificar-se. Nessa segunda-feira, o país, né, caindo aos pedaços, toda esta batalha. E segunda-feira, dia 28 agora, à noite, houve uma sessão deliberativa extraordinária, convocada pelo presidente Eunício Oliveira, no Senado, ok? O que é que eles fizeram? O Senado aprovou por unanimidade a doação. Olha como eles são tão bonzinhos, né? Eles doaram R$792 mil para a restauração da Basílica da Natividade em Belém. Estive lá, né? Foi alvo de um atentado terrorista, ela está sendo toda reformada, ok? Da Igreja Católica, né? Uma Basílica da Natividade em Belém. O Brasil, que está assim podendo, né? Doou R$792 mil para a restauração da Basílica lá, né? Que está inclusive no controle das autoridades palestinas. O judeu não pode entrar em Belém, ok? E eles votaram nessa noite de segunda-feira, e o relator deste maravilhoso projeto foi o senador Humberto Costa. Grava aí, Humberto Costa, Eunício Oliveira, para você fazer o seu voto com consciência. A proposta foi apoiada por unanimidade pelos senadores. Inclusive, essa medida já havia gerado polêmica anteriormente, né? Por mostrar que o governo do Michel Temer mantém a mesma prática do PT, do Partido dos Trabalhadores, a prática de doar generosamente para os países estrangeiros um dinheiro que deveria ser investido no Brasil, ok? Como se não tivesse hospitais para reformar aqui no Brasil, escolas. Não é bom nem falar. Ok? R$792 mil para uma restauração de uma igreja lá em Belém, que já está sendo restaurada, que já tem muitas verbas de restauração e tudo mais. Já tem tempo que está sendo restaurada. Então, só o deputado Takayama, na época que foi levado isso à votação, ele foi contrário. Né? E ele disse que a doação é incompatível com a miserabilidade pela qual passa o Brasil. Essa medida já havia sido suspensa por uma juíza federal por causa de uma ação popular que o advogado Marcos Aldenir Ferreira Ribas, ele moveu essa ação popular para que essa verba não saísse do país, mas a Advocacia Geral da União recorreu da decisão, né? Ela deve estar muito à toa, essa Advocacia Geral aí da União, porque teve tempo de recorrer da decisão, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu liminar, autorizando novamente a medida, né, que favorece aí a Igreja Católica para que esse dinheiro fosse aplicado lá. Gente, vocês acham que tem esperança no homem? Eles estão totalmente nas mãos do inimigo de Deus. Eles estão, com certeza, né? Eles levaram aí uma parte dessa verba para aprovar uma coisa dessa, né? Eles estão trabalhando para Satanás, para a destruição do povo brasileiro, para que o Brasil não consiga cumprir os propósitos de Deus, para que esta nação vire um caos, para que não haja dinheiro para a gente investir no reino de Deus, para enviar missionários, para que haja vida digna, e sim que cada vez mais os jovens se droguem, para que haja mais furtos, mais assaltos, mais violência. Isso é o diabo que está no poder na nossa nação. O diabo está reinando. Nós precisamos, como igreja,
Nossa luta é nos celestiais, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra Satanás. E ele tem todos esses políticos, grande maioria, nas mãos dele. E não são só os políticos, não. São todo tipo de liderança, ok? Aquele povo que se chama pelo nome de Deus e que tem se deixado corromper, né, que tem sido aí guiado pela concupiscência dos olhos, que quer enriquecer, que quer poder, estruturas enormes, totalmente corrompidas, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Realmente, tudo que Deus fizer para julgamento é mais do que aprovado, é mais do que justo. Então você, meu irmão, minha irmã, trata de estar na posição com Deus, para que a correção de Deus não venha sobre a sua vida também, porque Ele pode nos salvar, mesmo na fornalha ardente, mesmo como Ló ser retirado ali de Sodoma e Gomorra. Aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus é fiel com aqueles que têm compromisso com Ele. O resto, realmente, nós só podemos orar e clamar, para que a vontade do Senhor seja feita, para que muitos possam escapar da corrupção deste mundo. Sai dela, povo meu, sai dela. Procura andar com a sua consciência limpa com Deus, porque senão nós vamos ser também envolvidos nesta onda de ódio, de raiva, né, de revolta por tantas injustiças. Assim, melhor ir para a presença do Pai, adorar o nosso Deus e fazer o que a palavra diz. A noiva e o Espírito dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus, porque só Ele é o nosso príncipe da paz. Eu estou envolvida em salvar almas, ok? E o que o Senhor colocou em nossas mãos, a porta que Ele abriu, está ali no sul de Delhi, a capital da Índia, que fica ao norte da Índia. Um local de trevas e miséria sem precedentes. E nós estamos ali com a pastora Mona, uma equipe indiana, pessoas que não têm nada, que elas não têm nem como sobreviver praticamente. Não têm dinheiro para comprar um tênis, não têm dinheiro para comprar uma roupa nova. Estão ali dando as suas vidas pelo reino de Deus. E a minha parte do lado de cá é chamar a igreja brasileira para contribuir comigo, ok? Não estamos fazendo aí como Senado, mandando dinheiro do Brasil para fora, né, jogando fora o dinheiro. Não, eu estou chamando você para construir o reino de Deus, ok? E me ajudar a salvar aquelas crianças, resgatar aquelas crianças do lixão, com uma contribuição que não é milhões, não. Eu estou convidando você a adotar uma criança com R$85, a semear, porque segundo o que você semeia, você vai colher, e você vai semear em salvação de vidas, em resgate de famílias, em testemunho do Evangelho, aonde Cristo não é conhecido e não é anunciado, ok? Essa semana, a pastora Mona estava falando comigo, essa família, né, que a mãe fugiu, ficaram ali as crianças, o pai vendeu a menina de 3 anos, ficou um menino de 4 anos, o outro de 6, ele amarrou os meninos durante toda a noite, depois atacou os meninos com uma faca, um deles fugiu, está lá na praça, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, na rua, e o outro fugiu para uma mesquita, diz que vai ser muçulmano, já que o pai dele é hindu e é um endemoniado, né, que cortou o braço dele, cortou com cortes profundos no bracinho da criança, né. Nós estamos ali tentando amparar esse de 6 anos de idade, né. A pastora Mona está dando comida para ele, deu a roupinha ali do filho. Nós temos que orar, porque nós não temos como acolher e cuidar de uma criança como esta,
Por quê? A pastora Mona e ali a pequena igreja dela são muito pobres. E é nós que estamos mantendo ali o projeto, que poderíamos mandar um pouquinho mais de dinheiro para emergências como esta. São 60 crianças, dia 5 agora eu tenho que mandar o sustento para o Masdur Camp, né? Nosso sonho é poder alcançar mais crianças, alcançar mais outros 7 slums, 7 grandes favelas, aonde a violência, onde a morte campeia, e nós precisamos entrar com a luz de Cristo. Se você puder, junte-se a mim, venha plantar comigo no reino de Deus. Estamos resgatando pequenas crianças que não tem ninguém por elas e alcançando as mães, as famílias, ok? Então, meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo e receber mais notícias, é 32 DDD de Juiz de Fora, 991959489. 32 991959489. Eu quero agradecer àqueles irmãos e irmãs que já têm, né, se ajuntado a nós e adotado crianças para que a gente possa continuar indo em frente. Porque não é possível que essa porta se feche, que a gente dê as costas para esse povo que depende de nós. Amém? Jesus disse, tudo aquilo que você fizer a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizeste. Ok? Bom, vamos começar a entrar aqui no assunto, o nosso tempo já vai indo, né? Mas nós temos estudado a carta, o livro de Apocalipse, e estávamos nas cartas às igrejas. A segunda carta foi para a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja rica em meio às suas aflições e sua pobreza. É incrível que Jesus fala para o pessoal de Esmirna, olha, vocês são pobres, né? Vocês estão aí numa pobreza tão grande, mas vocês são ricos. E quando chega na carta, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do nosso tempo, Jesus fala assim, olha, você pensa que você é rica, você diz que você é rica, mas você é pobre, você está nua, você está cega, você precisa, né, se consertar. Então, essa carta, a igreja de Esmirna, vai falar justamente da igreja sofredora. O fim de semana que passou foi dedicado à igreja perseguida. Missão Portas Abertas moveu todo o país para que a igreja pudesse se informar e orar pela igreja perseguida. São 100 milhões, mais ou menos, de cristãos perseguidos em todo o mundo. 2/3 dos países perseguem os cristãos, eles não têm liberdade de culto. Em 2/3 da terra, apenas 1/3 ainda tem liberdade para adorar e servir o Senhor. E nós fazemos parte deste 1/3 privilegiado que temos que nos compadecer e orar pelos nossos irmãos. A carta seguinte, no livro de Apocalipse, é endereçada à igreja de Pérgamo, que está sob uma forte operação do engano. Cristo vem contra ela com a espada afiada de 2 gumes, trazendo o julgamento e a verdade que destrói as mentiras dos ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Então, nós vamos ver ali a igreja nasce, a igreja de Éfeso, no primeiro amor. Aí você vai para Esmirna, é uma igreja evangelística, a igreja de Éfeso. É uma igreja, né, é como quando você conversa, sai contando para todo mundo, e todo mundo fala, você tá doido, você tá fanático. Bom, pelo menos era assim, né? Hoje virou status você dizer que é evangélico, e muitos dizem que são, mas não são. Né? Vai lá para a igreja lá de Sardes, se eu não me engano. Olha bem, aí vem a perseguição, né, da igreja de Esmirna.
Depois da igreja, deixa eu aqui me localizar aqui no livro. A primeira é a de Éfeso, você vem para o Senhor, vem com todo o fogo, entra na perseguição, a história da igreja, né? Ela veio inteiramente para o Senhor, logo veio a perseguição, a igreja de Esmirna é símbolo da igreja perseguida, depois vem a igreja de Pérgamo com seus enganos, né? E Jesus então vem contra ela, né, com a espada de 2 gumes afiada, que é a palavra de Deus, para quebrar aqueles enganos, né? A verdade que destrói a mentira. Então, depois de Pérgamo, a seguinte igreja é a igreja de Tiatira. Essa está sendo julgada pelos olhos de chama de fogo do Filho de Deus. Ele diz, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, que vocês estão fazendo mais do que faziam no começo. No entanto, né, esta igreja tem a crítica do Senhor porque está tolerando os ensinos de Jezabel que levam à imoralidade sexual e a comer comida sacrificada a ídolos. Essa doutrina errada os levava a aprender os profundos segredos de Satanás. Essas igrejas nós podemos fazer assim estudos mais profundos sobre cada uma delas. A próxima carta é dirigida à igreja de Sardes, aquela que tem fama de estar viva, mas está morta, porque precisa do Espírito Santo. É uma igreja, né, que não está se movendo nos dons do Espírito, guiada pelo Espírito de Deus. A penúltima é a igreja de Filadélfia, a única que recebeu aprovação e nenhuma exortação da parte do Senhor. E é para essa igreja que o Senhor diz, coloquei diante de ti uma porta aberta e que ninguém pode fechar. É muito interessante, essas cartas aqui, tem tantos detalhes, depois nós podemos, né, tendo oportunidade, nós vamos aprofundar. Ao mesmo tempo que o Senhor se identifica como aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir, ele diz, eis que coloquei diante de você, isso para a igreja de Filadélfia, coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém, porque só ele tem a chave que abre e fecha. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, né? Será que essa mesma porta aberta que João viu quando ele foi arrebatado aos céus, a porta que o Senhor abriu, né? Ele fala isso para essa igreja. Será essa a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia? Filadélfia significa amor aos irmãos. Será essa a igreja que o Senhor deseja ver em ação hoje, se compadecendo, né, participando do projeto Asra, que é esse projeto Esperança que nós temos lá na Índia, uma igreja envolvida em intercessão, em clamor pela igreja perseguida no mundo inteiro, uma igreja preocupada em clamar pelo Brasil, pela conversão verdadeira das pessoas, né, por uma igreja verdadeira na presença de Deus. Talvez sim, talvez essa seja a igreja desejada pelo Senhor, a igreja de Filadélfia. Será essa a igreja que ele diz que eu tenho? Ele diz assim, eu tenho as chaves, né? Eu tenho a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém pode fechar. Quando eu fecho, ninguém pode abrir. E logo em seguida, né, no capítulo 4, ele abre uma porta nos céus e chama João para lá. Se foi essa mesma porta que o Senhor abre, né, quando João viu a porta, quando ele foi arrebatado aos céus, se for, então, esse seria o tipo de igreja que vai subir no arrebatamento, como João foi arrebatado ali. Uma igreja aprovada, que tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. É para essa igreja que o Senhor escreve no capítulo 3, no verso 10 e 11, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo.
para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho em breve, retenha o que é teu, para que ninguém tome a tua coroa. Veja como essa igreja de Filadélfia aponta para essa igreja que vai ser arrebatada, né? O Senhor fala, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre este mundo, porque você perseverou e guardou a palavra de exortação, né? Guardou aquilo que eu falei para você, que você tinha que perseverar nos caminhos da verdade. Então vai vir uma provação para pôr a prova os que habitam na terra, né? Que eu e você estejamos aprovados como a igreja de Filadélfia, amando os nossos irmãos como a nós mesmos. Bem, se a primeira igreja mencionada, que a de Éfeso, estava perdendo o primeiro amor, a última perdeu quase tudo. A igreja de Laodiceia está miserável, cega, pobre e nua. O pior sobre essa condição da igreja é a sua soberba, de mesmo não tendo nada, pensar que tem tudo, a ponto de causar repulsa em seu noivo. Né? Ele diz que vai vomitar essa igreja da boca, porque está morna, né? Eu vou vomitar você da minha boca. Existe uma igreja que o noivo vai levar para as núpcias na casa de seu pai e que será guardada dos 7 anos de tribulação na terra. Ela vai estar se casando e festejando durante um banquete de 7 dias. Essa noiva sabe que o noivo vem sem demora e não está preocupada com coisa alguma dessa terra. Ela está totalmente concentrada em se preparar seu vestido branco feito de obras de justiça e os seus adornos para ser bela aos olhos do noivo. Para esta, ele se mostra como o santo e verdadeiro. Ele se identifica como santo e verdadeiro. Fará que os inimigos se prostrem a seus pés e reconheçam que o noivo a amou e vai guardá-la da ira de Deus, que está para ser derramada sobre a terra. Leia a carta de Filadélfia e você vai ver que são essas as palavras do Senhor Jesus. Bom dia, Ana Lúcia Souza, André Luiz, pessoal que chegou aí no Facebook, foi chegando, né? Olha, esse programa você pode ver na íntegra, é muito bom que você escute desde o começo que foi falado aqui hoje. São palavras de exortação, de conforto, de consolo, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Vai lá, eu vou postar isso no Facebook, meu Facebook, Márcia Entre Nações. Pode encontrar no meu blog, Márcia Entre Nações, blogspot.com. Você pode encontrar também no YouTube. Amanhã, depois eu posto esse programa no YouTube, Márcia Entre Nações, ok? No YouTube você encontra todas as minhas pregações. Senhor, eu te agradeço por mais essa manhã das nossas vidas, pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é fiel e verdadeira, tua palavra ungida, que eu sei que tocou os corações nesta manhã, que vem primeiramente para me incentivar, para me focar naquilo que é importante. Muito obrigada pela saúde que o Senhor tem me concedido de estar aqui a cada manhã. Abençoa o teu povo em Juiz de Fora, abençoa a nação brasileira, abençoa a tua igreja, Senhor, transforma a tua igreja. Traz um avivamento de oração em meio ao teu povo, para que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, porque a oração do justo, a oração fervente, pode muito em seus efeitos, pode quase tudo. E o Senhor espera que teu povo venha para ti como aquele que vai nos socorrer, como aquele que vai, ó Deus, nos guardar em meio a toda esta tribulação que está vindo sobre a terra. Queridos, Deus te abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser, ok? Grande abraço. Eu vou. Bom dia.